Evangelho, Marcos capítulo 6, versículos 17 a 29. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E, voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. O sofrimento e a morte de São João Batista são muito paralelos ao sofrimento e à morte de Jesus. Eles eram primos. João foi um dos primeiros a reconhecer a presença divina de Nosso Senhor quando saltou de alegria no ventre de sua mãe durante a visitação de Maria e Isabel. João viveu uma vida santa e simples, abraçando sua missão de preparar o caminho para o Senhor. Ele foi o último e maior dos profetas do Antigo Testamento. Dele, Jesus disse que não havia ninguém nascido de mulher que fosse maior do que João. Por essas razões, não deveríamos ficar nem um pouco surpreendidos pelo fato de o sofrimento e a morte de João serem paralelos e prefigurarem a morte do Salvador do mundo. Herodes tinha medo de João, acreditando que ele era um homem santo de Deus. Ele o aprisionou com certo pesar, sabendo que ele era inocente. Da mesma forma, antes de Pilatos condenar Jesus à morte, ele o considerou inocente de qualquer crime. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas permitiu que o medo direcionasse sua escolha para condenar Nosso Senhor. João acabou sendo morto por causa do ódio e da conspiração de Herodíades, a esposa ilegítima de Herodes. Foi a raiva de Herodias que se tornou uma arma, forçando Herodes a matar João. Da mesma forma, foi o ciúme e a raiva dos líderes religiosos daquela época que instigaram e levaram à morte de Jesus. Pilatos, como Herodes, a princípio não estava disposto a condenar Nosso Senhor. Mas o ódio implacável dos escribas e fariseus compeliu Pilatos a condenar Jesus, tal como foi o ódio de Herodias que compeliu Herodes a matar João. Após a morte de João, alguns dos seus discípulos vieram levar o seu corpo para o sepultamento. Isto foi permitido por Herodes, talvez por causa dos seus sentimentos de culpa. Assim também com Nosso Senhor, Pilatos permitiu que alguns discípulos e as santas mulheres levassem o corpo de Jesus ao túmulo para ser sepultado. No final, o bom fruto da morte de Jesus ofuscou infinitamente o crime cometido contra ele. O mesmo acontece com João. Podemos estar certos de que, como mártir,
O sangue que derramou como testemunho de Cristo produziu frutos espirituais que superaram tudo o que tinha feito no seu ministério público. Cada um de nós é chamado a imitar o Senhor e, por isso, deve inspirar-se também em São João Batista. Ambos eram inocentes, mas sofreram muito. Ambos falaram a verdade, apesar do ódio de alguns. Ambos deram a vida, de acordo com o plano do Pai. Jesus foi o Salvador de João, João foi apenas um precursor e servo de Nosso Senhor. Reflita hoje sobre o convite que Deus lhe fez para imitar a vida de João Batista, unindo-se ao seu Senhor. A primeira forma de imitação ocorrerá quando vocês se comprometerem com o anúncio da verdade de acordo com a sua missão. Que missão Deus deu a você? Como Ele o chama a anunciar o Evangelho com coragem, força, determinação e fidelidade até o fim? Reflita também sobre a injustiça infligida primeiro a João e depois a Nosso Senhor. Ao fazer isso, tente olhar para qualquer injustiça que você recebeu na vida à luz da vida de João e de Jesus. Eles não fugiram da injustiça. Eles abraçaram como um sacrifício e a ofereceram ao Pai Celestial. O sacrifício de Jesus trouxe a salvação do mundo, a de João foi apenas uma participação naquela oferta gloriosa. Faça a sua oferta com eles e não hesite em fazê-lo com profundo amor e confiança no plano do Pai. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.